Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco mais uma vez, neste canal que o Senhor nos deu para levarmos a sua palavra. E mais uma vez você está junto a nós para poder ouvir o momento da palavra de amor vinda do coração de Deus. Esse é um momento muito importante que nos dá a oportunidade de conhecer mais e mais o nosso Criador e saber aquilo que Ele espera de nós. Então vamos aproveitar cada momento, cada segundo para saber aquilo que Ele tem para nós nesta noite, aquilo que Ele tem para nos ensinar, aquilo que podemos aprender para termos uma vida plena nesta terra, segundo a sua vontade. Te convido agora a orar comigo. Eu te convido a entrar numa comunhão plena, pedindo ao Deus do universo, ao Deus que te criou com amor e com propósito, para que os louvores e a palavra do Senhor entrem profundamente no teu coração e revelem as coisas mais profundas, para que você entenda o plano e propósito do grande Deus na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu que criaste todas as coisas, em Ti está o poder, a majestade, a graça, tudo é Teu, tudo te pertence. Tu és o Senhor de todas as coisas, Senhor do tempo, Senhor de todas as maravilhas. Pai, nós começamos este momento que é chamado de culto, Senhor, mas este é o momento que nós temos, Senhor meu Deus, na Tua presença. Este é o momento, Senhor meu Deus, que nós nos juntamos entre a família de Deus, entre o corpo de Cristo, Senhor meu Deus, para te pedir, Pai, que o Senhor venha a falar conosco de uma forma muito especial. Senhor meu Deus, eu sei que há muitos ansiosos, há muitos que esperam, Senhor meu Deus, por este momento em que o Senhor venha a revelar as profundezas do Teu reino, Senhor, as profundezas da Tua palavra, que venha a revelar os segredos mais profundos, para que neste mundo que estamos vivendo, Senhor, possamos entender e possamos ter coragem de continuar de pé, sabendo que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor continua conosco, meu Pai, porque passar por este mundo, Senhor meu Deus, sozinhos seria uma desgraça, meu Pai, mas tendo a certeza, Senhor, que o Senhor continua no comando de tudo, Senhor, é ter a certeza absoluta que nós sairemos mais do que vencedores, Pai, talvez feridos de alguma forma, mas o Senhor é aquele que cuida das nossas cicatrizes, que sara as nossas feridas. Então, Senhor meu Deus, verdadeiramente não devemos temer, Senhor, o futuro, não devemos ter medo do futuro, porque o Senhor é aquele que agirá em nosso favor. O Senhor é aquele que nos dará, Senhor, a esperança da salvação. E você que se encontra numa situação difícil, numa situação de desespero, numa situação de desconforto, numa situação de muita tristeza, eu quero te dizer que você pode contar conosco como uma família de Deus aqui nessa terra. Abaixo você vai encontrar o e-mail da nossa igreja e que você pode entrar em contato conosco e alguém vai entrar em contato com você para orar por você, pela sua família, pelos seus, por aquele problema, por aquela dor que você está passando. E eu tenho certeza num Deus que responde, porque eu tenho certeza nas mãos que se levantam e nos joelhos que se dobram. E eu tenho certeza no milagre do Senhor, ainda que seja difícil, ainda que seja impossível. Eu creio num Deus que não falha. Eu creio num Deus que tem todo o poder e autoridade nas mãos para fazer aquilo que Ele quiser, quando Ele quiser e no momento que Ele quiser. Amém? Então sinta-se à vontade para nos procurar, para
que nós possamos entrar em contato com você. Você que é da igreja, você que não é da igreja, não importa. Deus não está se importando com isso. Deus está se importando em curar a tua alma, curar tuas feridas, ter você de volta. Amém? Porque Deus nos ama e o seu amor é incondicional. Amém? Você está preparado? Está preparado? Então, abra o seu coração. O culto já começou. Deus abençoe em nome de Jesus. Levante as mãos junto comigo. Fique com as mãos levantadas e faça essa oração através desse louvor. Só em ti confiarei. Vamos todos juntos. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só, vamos lá. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
ti eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olá, Renovo. Como vão vocês? Tudo bem? Que a paz seja no coração de todos nós. Esta semana, uma pessoa me procurou e ela me disse assim, olha, não aguento mais a situação que eu estou vivendo. Emocionalmente, eu estou sem forças para me levantar, estou triste, frustrado por conta da situação e dos rumos dessa história. Eu estou precisando que algo novo aconteça na minha vida. Preciso do socorro de Deus em minha vida. Sei da obra que Deus tem na minha vida, mas eu estou precisando de um recomeço. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Quando nós estamos precisando de um recomeço em nossa vida. Nós estamos numa série de estudos, né? Falando sobre a visão, o poder da visão. Falamos recentemente sobre enfrentarmos o futuro com fé e não com medo. E hoje nós vamos falar a respeito do recomeço. O recomeço de Deus na nossa vida. E quando nós estamos precisando desse recomeço. Deus é o Deus do recomeço, é o Deus da segunda chance, é o Deus do novo começo, é o Deus de fazer novo de novo, é o Deus que faz a gente começar novamente. Deus é especialista em dar novos começos, quando as coisas parecem que não tem mais jeito. Né? Tudo pode ter ruído ao seu redor nos últimos tempos, mas Deus pode reconstruir tudo. Assim como Ele fez com o povo de Israel. Né? Nós temos em Salmo 107, no verso 35, na King James atualizada, Ele transformou o deserto em lençóis d'água e a terra árida em mananciais. Sim, Deus é esse Deus maravilhoso que transformou a situação de Israel. Ele socorreu Israel. E talvez você pense assim, tudo bem, Deus socorreu Israel. E com relação a mim? Né? E quanto a mim? O que Deus diz? Então vamos lá no livro de Salmos. Está escrito assim, olha, Salmo 145, versículo 14, na Nova Versão Internacional, diz assim, o Senhor ampara todos os que caem. Ele levanta todos os que estão prostrados. Então eu quero te perguntar, você já sentiu vontade de sair correndo? De desistir de tudo? Deus é o Deus que socorre os que estão prestes a desistir. Sabe, eu quero te dizer que é cedo demais para desistir. Certa vez Martin Luther King, no seu famoso discurso, ele disse assim, eu tenho um sonho, I have a dream. Então eu quero te perguntar, que sonho Deus deu a você, que você está dizendo assim, um dia desses eu começo, um dia desses eu inicio o meu sonho. Sabe, irmãos, irmãs, que um dia desses é o mesmo que nenhum dia eu vou conversar. Um dia desses significa nenhum dia. Na verdade, nós precisamos estabelecer prazos, metas, nós precisamos colocar prazos nos nossos objetivos. E uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é parar de dar desculpas para começar. Então, a primeira desculpa que a gente normalmente dá é essa daí. Eu não tenho o suficiente para recomeçar. E nada melhor do que a gente pensar
em Gideão, quando nós pensamos a respeito disso, né? Eu não tenho nada, eu não tenho o suficiente para recomeçar. Em Juízes 6,15, Deus foi até Gideão e foi para ele e disse: olha, Gideão, eu vou usar você para libertar Israel. E Gideão disse assim: ah, Senhor, o Senhor escolheu o cara errado. Gideão respondeu: como eu posso libertar Israel? Olha como ele se achava insuficiente. Eu não tenho o suficiente para começar. O meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Ele está falando que, olha, Senhor, o Senhor pegou o sujeito errado. A resposta de Deus é essa: você não precisa ter tudo. Você pode confiar no meu poder, na minha presença. Deus diz para nós assim: nas minhas promessas, eu vou proteger você, eu vou estar com vocês. Veja o que Deus falou respondendo a essa afirmação de Gideão. Deus respondeu para ele assim: olha, eu estarei com você. Assim diz o Senhor, eu vou estar com você. Saiba de uma coisa: uma pessoa mais Deus já é maioria. Então, quando Deus diz que vai estar conosco, é porque Ele vai estar conosco, Ele vai cuidar das coisas. Então, o primeiro passo, olha, quando você diz assim, pare de dar desculpas. Quando você diz assim, eu não tenho o suficiente para recomeçar, Deus diz assim, pare de dar desculpas para recomeçar. Ele vai estar conosco. O segundo ponto, que é mais uma desculpa que a gente dá, é o seguinte: eu já tentei anteriormente e falhei. Né? Primeiro passo, pare de dar desculpas. Segundo passo, eu tentei anteriormente e falhei. Então, se você falhou, meu irmão, se você falhou na sua história, bem-vindo à raça humana. Você é um humano como nós. Sabe o que você é hoje? Essa pessoa que você é hoje é fruto do seu passado. Nós somos moldados pelas coisas que enfrentamos e fizemos. Mas nós não somos escravizados do passado. Nós não somos escravos do passado. Você não é um prisioneiro. Também pare de pensar que você é uma vítima. Você pode escolher o futuro que você quer ter. Um futuro de fé ou um futuro de medo. Sabe, muitos te feriram, muitas situações machucaram você, mas ninguém hoje pode fazer as escolhas na sua vida a não ser você mesmo. Então pare de dar desculpas. Eu tentei anteriormente e falhei. Irmãos, passado é passado. É igual água que passou por debaixo da ponte. Aliás, olha como o passado é passado. Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. Em Isaías 43, no verso 18 e 19, na parte A, diz assim, olha, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Olhe, pare de dar desculpas. Se você tentou e falhou, agora apenas olhe e veja o que Deus está fazendo com a sua vida. E o que fazer das falhas do passado? Até das falhas que você cometeu ontem? A palavra de Deus nos ensina, confesse e siga em frente. Provérbios 28, no versículo 13, na Nova Versão Internacional, está escrito assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que é o próximo versículo, diz assim, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Está claro isso? Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. A terceira desculpa que eu preciso parar de dar, né? Parar de dar desculpa, que é a seguinte, que existem coisas que eu não posso controlar. É claro que existem coisas que você não pode controlar. A maioria das coisas está fora do nosso controle. Mas olha, o que você tem que saber é que você não pode controlar a economia, você não pode controlar as outras pessoas, você não pode controlar os problemas do mundo, você não pode nem controlar o Covid. Aliás, nós nunca seremos capazes de controlar
Então, o segredo é que a gente viva a vida para Deus e faça o que Ele nos chamou para fazer. Mesmo que as circunstâncias sejam incontroláveis, mesmo que os problemas sejam difíceis. O que eu posso fazer então? Então, meu irmão, você controle o que dá para controlar e o restante você confia nas mãos do Senhor. Agora você me pergunta assim, mas pastor, o que eu posso controlar? Você pode controlar suas atitudes, você pode controlar a sua raiva, as suas reações, você pode até controlar o quanto você escolheu confiar em Deus. Muitas pessoas estão nesse momento colocando todas as esperanças na vacina. Enquanto esta vacina não vier, não vou fazer nada. Irmãos, na verdade nós não podemos fazer tudo o que queremos, mas tem muita coisa que nós podemos fazer. Nós podemos ser mais efetivos, mais bem-sucedidos, se nós focalizarmos os nossos objetivos, pararmos de dar desculpas e confiarmos no Senhor. Aliás, uma coisa que é importante que eu estive conversando com algumas pessoas essa semana, sabe, os propósitos da igreja são maiores do que apenas fazer um culto. Fazer um culto é bom, é uma adoração a Deus, é uma delícia quando nós fazemos um culto. Mas, na verdade, a Bíblia nos orienta que existem muito mais propósitos da igreja. Um dos propósitos da igreja é comunicar a palavra aos que não são da igreja. E sabe o que está acontecendo? A maioria das pessoas que vêm da igreja, muitas vezes já são da igreja. O que nós podemos fazer, além de comunicar a palavra, nós podemos integrar as pessoas na família de Deus. Se nos aproximarmos delas, fazê-las sentirem-se mais amadas. Este também é um propósito da igreja. Nós podemos também discipular as pessoas através dos cultos de ensino ou através até do discipulado 1 a 1. E mais uma coisa que a igreja faz também, que pode fazer como propósito, é o ministério de servir as pessoas. Servir os irmãos nas suas necessidades, acolher os órfãos, as viúvas. Então existe um propósito muito maior do que apenas fazermos cultos. Se nos impedirem de fazer cultos, nós podemos fazer outras coisas. E olha, o mundo está caminhando para isso. Nós temos muito a fazer. Agora, toda limitação que vem para mim é uma oportunidade para eu ser criativo. Eu preciso exercer a minha criatividade, porque a igreja é muito maior. E às vezes a gente não faz nada porque a gente fica olhando o tempo, olhando as estações, a gente fica com medo, né? E quando nós ficamos com medo, a nossa força é muito limitada. Veja o que diz em Provérbios 24, no versículo 10, na Nova Bíblia Viva, diz assim, se você ficar desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, a sua força será muito limitada. Nós temos a tradução na linguagem da Nova Almeida atualizada, que é a mais conhecida de todos nós. Se você se mostra fraco no dia da angústia, ou no dia da adversidade, ou no dia dos problemas, se você se desespera quando vem o dia mau na sua vida, é porque a sua força é muito pequena. Então, nesse período de Covid, talvez você parou de tentar, mas eu digo para você, continue tentando. Sabe, neste período de Covid, eu percebi que muitos estão apenas reclamando, simplesmente porque o que eles queriam não aconteceu. Então, pare de dar desculpas. A quarta desculpa muito comum é aquela, eu não sei o que o futuro nos reserva. Irmãos, quem é que de nós aqui sabe o que o futuro nos espera? Né? A palavra de Deus diz que nós temos a esperança do céu. Mas o que vai acontecer exatamente amanhã, você sabe? Daqui meia hora o que vai acontecer, você sabe? Não, nós não sabemos. Então, se nós ficamos assim com medo do futuro, nós fazemos igual está escrito lá em Eclesiastes 11, capítulo 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. E você, parou de colher? Pare de dar desculpa. Então, o primeiro passo é pare de dar desculpas para recomeçar. O segundo passo é faça um balanço do que você tem nas mãos, o que Deus colocou nas suas mãos. Então, vamos lá. Você faz uma lista das coisas que Ele te deu e que Ele pode usar para te abençoar.
Sabe o que é um inventário? O inventário é quando a empresa para e a empresa vê tudo que ela tem, o que ela tem no estoque, o que ela tem a receber. Então, faça um inventário da sua vida. Pergunte para você mesmo assim, quais são as habilidades que Deus me deu? Quais são as minhas características? O meu conhecimento, os dons espirituais que Deus me deu, os dons naturais. Qual a educação que eu tenho? São os recursos que eu tenho? Quais são as minhas qualidades? Sabe, eu falei anteriormente que eu, com a minha estatura, não poderia querer ser um jogador de basquete, não é verdade? Mas outras coisas eu posso querer ser. Talvez eu, pelo meu peso, não pudesse ser um jockey, né? O cavalo ia morrer na primeira volta que ele desse. Mas olha, existem características e dons que Deus colocou em mim, que eu sei que são para a glória dele. E eu sei que Deus colocou em você habilidades que são para a glória dele. E não nos esqueçamos que quando nós temos Cristo em nossa vida, nós temos uma bênção, nós temos uma plenitude dele, nós temos algo que vem dele. Veja o que diz em Colossenses 2, capítulo 9 e 10. Olha, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, tudo que é de Deus habita em Cristo. É isso que está nesse versículo. O versículo 10 diz o quê? E vocês, né, por estarem nele, quer dizer, e nós por estarmos em Cristo, porque ele é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam também da plenitude de Cristo. Ah, mas aí você pode falar assim, mas pastor, eu não estou vendo essa plenitude de Cristo na minha vida. Sabe, muitas vezes nós estamos sem buscarmos em Deus as respostas para a nossa vida. Nós gastamos horas assistindo reportagens. Falou de Covid, a gente para e vai lá. E aí a gente sai assustado. E às vezes a gente não tem tempos para conversar com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Sabe, irmão, você e eu não precisamos saber tudo. Nós precisamos estar nas mãos de quem sabe tudo. E fazer de tudo para estarmos nas mãos desse Deus maravilhoso. Ele vai nos ajudar. Ele vai estar conosco. Então, 3 perguntas que você precisa fazer. Quais são as minhas habilidades? A segunda pergunta é, o que eu aprendi com o problema? Sabe, faça um balanço das coisas que você tem sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre o seu ano, a respeito dos conhecimentos que Deus te deu, a sua formação, os seus dons. Eu quero te perguntar, o que você tem tentado desenvolver em sua vida nesse período de restrições? Existem alguns que não estão fazendo nada, mas existem outros que estão buscando conhecimento, outros que estão se dedicando mais a Deus, outros que estão tentando aprender uma nova profissão, fazendo um novo negócio, desenvolvendo um empreendedorismo. E eu quero dizer, quais são as lições que você tem aprendido nos últimos tempos a respeito da vida? Porque as lições, mesmo as amargas, elas nos ensinam. A pessoa que você é hoje é um misto de todas as coisas boas e ruins que você passou. Certa vez Paulo estava falando para os Gálatas, ele disse assim, Gálatas 3:4, na versão fácil de ler, ele perguntou assim, será que tudo que vocês sofreram foi em vão? Ele disse, espero que não, hein, Gálatas? Sabe, Deus não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça esses períodos de restrição. Então não desperdice. Olha, às vezes nós tentamos ficar amargos, nós tendemos a ficar amargos, nós reclamamos e tudo mais. E às vezes nós começamos a ter autopiedade. Pobre de mim, o que será de mim? Olha, irmãos, ao invés de apenas reclamar, aprenda com uma dor. Preste atenção ao que Deus está te ensinando nos momentos de dor, nos momentos desse período difícil que nós estamos passando. Sabe, pare de reclamar, comece a aprender. As inovações, as maiores inovações da humanidade vieram através de falhas ou de necessidades que apareceram. A falha simplesmente é algo que não deu certo. Então,
Como eu faço dar certo? Foi assim que os grandes inventores inventaram coisas maravilhosas que hoje nós usamos. Então, irmãos, aprenda com as situações, para não cair no ciclo da reclamação e do estacionamento. E às vezes você está muito tempo estacionado em sua vida. Sabe, não chame os seus problemas ou seus erros de falha, chame de aprendizado. Você aprendeu que daquele jeito não dá certo. Que coisa você fez na sua vida que não deu certo? Então não tente fazer do mesmo jeito, faça de um jeito diferente, faça novamente. Sabe, tem pessoas que são pós-graduadas em errar. Na verdade, elas descobriram jeitos que a vida não funciona. E o Senhor nos ensina como que a vida funciona. Nós precisamos permanecer naquilo que Deus tem para nós. Vamos ver 2 Timóteo 3,14. Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, quanto a você, meu filho, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Paulo estava falando dele mesmo. Então, irmãos, segundo passo, faça um balanço do que você tem em mãos. As perguntas que você tem que fazer, quais são as minhas habilidades, o que eu aprendi, a segunda pergunta, e a terceira pergunta, quem pode me ajudar? E sabe quem pode te ajudar? A Bíblia nos ensina, Provérbios 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Sabe, quanto mais você pergunta conselhos para pessoas experientes, mais você demonstra a sua humildade, mais demonstra o interesse que você tem de acertar. E sabe o que leva as pessoas ao fracasso? É a arrogância e o orgulho. Às vezes a pessoa tem muito orgulho para pedir ajuda. A Bíblia diz claramente, Deus rejeita os orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes. Por que Deus dá graça aos humildes? Porque os humildes são ensináveis. Sabe, você nunca vai ter um recomeço se você agir como sempre agiu. E eu te encorajo a procurar novos cérebros de pessoas sábias que te ajudem nessa caminhada. Então, o primeiro passo para viver pela fé, né? Para viver esta vida que Deus quer para nós, para a gente ter um novo começo, o primeiro passo é parar de dar desculpas para recomeçar. O segundo passo é você fazer um balanço do que você tem nas mãos. E o terceiro passo é viver pela fé. Viva pela fé. Sabe, certa vez Jesus estava curando 2 cegos, e ele tocou nos olhos deles e disse, o que ele disse? Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus 9, 29, na Nova Versão Internacional. Então, talvez você nunca tenha percebido que colocar objetivos na sua vida, na verdade, é agir pela fé. Algo como dizer assim, Deus, olha, eu vivo pela fé, eu tenho este sonho, Senhor. Pode ser o sonho, eu quero a minha família salva, eu quero, ó Deus, construir uma casa, eu quero, Senhor, ser um pregador da Tua palavra, eu quero aprender mais, eu quero ter a minha mente aberta. E você chega para Deus e fala assim, Deus, eu tenho esse sonho, o meu objetivo é esse, eu conto com o Seu poder para alcançar este alvo até tal data. Na verdade, isso soa aos ouvidos de Deus como uma declaração de fé. E sabe por que muitos sofrem e não vivem uma vida de fé? Porque apenas 1% das pessoas coloca objetivo na vida. A maioria está vivendo sem objetivo. Sabe por quê? Tem medo de falhar. Falta de fé. Eu não acredito que vai dar certo. Eu não tenho vontade de fazer as coisas. Ah, fazer planos para quê? E se as coisas não derem certo? Então, irmão, aprenda a trabalhar com cenário. Por exemplo, aqui na igreja nós estamos vivendo essa necessidade de trabalharmos com cenário. Se for 20% de presentes que podem estar na igreja, é um número de pessoas. Nós temos que limitar, então, a quantidade de músico, a quantidade de diáconos, para que a igreja, para que os demais irmãos, até os novos na fé, possam participar dos cultos. Mas se abrir, nós vamos colocar todo mundo dentro de novo.
mas com segurança, com os cuidados. Então nós precisamos fazer múltiplos planos conforme esse cenário for desenrolando. E se para fazer um culto na igreja a gente precisa fazer planos, quanto mais para a nossa vida. Então trabalhe, como diz a Bíblia lá em Provérbios 16:9. Fazemos planos para a nossa vida, mas o Senhor é quem orienta os nossos passos. Sabe, você focaliza nos objetivos que dizem respeito à sua vida. Sabe qual é o maior erro das pessoas? Colocam objetivos, apenas objetivos materiais. Eu quero ganhar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, aquilo outro, eu quero fazer tal viagem. E muitas vezes nós não colocamos objetivos a respeito do nosso caráter. Sabe, Deus está mais interessado no seu caráter do que nas coisas que você vai poder comprar. Deus está mais interessado no seu caráter do que nas faculdades ou talvez nos diplomas que você tenha. São importantes faculdades, são importantes diplomas, é importante você ter coisas, mas Deus quer transformar a sua vida, Ele quer mudar o teu coração. E quem vive pela fé tem que colocar objetivos ousados. Senhor, eu não quero mais cair nesse mesmo erro. Senhor, eu quero mudar a minha linguagem. A minha linguagem está pesada, eu sou grosso com as pessoas. E sabe que às vezes qual que é o problema? As pessoas que são grossas ou que são estúpidas, elas não percebem isso. Mas quando você coloca a sensibilidade do Espírito Santo, através da oração, quando você busca a Deus, você percebe que Deus tem muitas coisas para mudar na sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Que pessoa você quer ser até o final deste ano? Você quer ser mais parecido com Cristo? E quais são as coisas que você precisa mudar na sua vida, ou eu mudar na minha, para ser mais parecido com o Senhor? Então, que você trabalhe nisso, porque o cristão, irmãos, vive pela fé. Como diz lá em Hebreus 11, no versículo 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero te perguntar, quais são os objetivos de fé para este ano novo que você vai estabelecer nesta semana? Então, primeiro ponto, irmão, para de dar desculpas para recomeçar. Faça um balanço do que você tem em mãos. E o terceiro ponto é viva pela fé. O quarto passo é refocalize a sua mente. Em Efésios 4:23 diz algo a respeito. Na Nova Bíblia Viva, tá? Agora, suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Na outra versão da Bíblia, sim, vocês devem se revestir do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Sim, nós precisamos parecer mais com Deus. Eu fui até atrás da versão amplificada da Bíblia. A versão amplificada traz alguns comentários. Veja o que diz. E sejam constantemente renovados no espírito de suas mentes. Ou seja, tenham uma fresca atitude mental. Quer dizer, uma atitude nova, mental e espiritual. A segunda parte do versículo diz assim, e vistam-se da nova natureza. Qual é essa nova natureza? O ser que foi regenerado por Deus. Essa nova natureza criada à imagem de Deus, ou seja, semelhante a Deus, que é uma natureza que é criada à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, o que nós precisamos fazer é refocalizar a nossa mente. Né? Refocalize a sua mente. Mas como mudar a mente? Como eu mudar o modo que eu penso? Recentemente nós tivemos uma mensagem a respeito disso. Né? Nós precisamos nos renovar, mudando o jeito que nós pensamos as coisas. Mas o princípio para eu mudar a minha mente é o seguinte, eu ouço mais a palavra de Deus do que a palavra do mundo. Sabe, não tem jeito, irmão. Se você passa 20 horas do dia ouvindo TV, ou 5 horas, ou mesmo 2 horas, vai. Não, pastor, eu só chego em casa e assisto o jornal e depois assisto mais alguma coisa. Tá bom, 2 horas
ouvindo a voz do mundo. E quantos momentos ouvindo a voz de Deus? Na terça-feira nós convocamos as pessoas para orar em meia hora. Eu não sei se você orou, mas seria importante orar meia hora. Ah, pastor, mas é tão difícil orar meia hora. Mas meia hora é tão pouco quando a gente está assistindo um filme, né? Não é verdade? Meia hora é tão pouco quando a gente está jogando bola, não é verdade? Então, se nós queremos mais de Deus, nós precisamos refocalizar a nossa mente. O que é mais importante para nós? Ouça mais tempo a palavra de Deus do que a palavra do mundo. Sabe por quê? Porque vai acontecer o que está lá em Salmo 1. No versículo 1, na versão fácil de ler, diz assim: feliz a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. A partir do versículo 2, pelo contrário, essa pessoa que é feliz, né, que é bem-sucedida na vida, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. Versículo 3, essa pessoa é como uma árvore plantada junto a um rio, dá o fruto no momento certo, as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito. Amém? Então ouça mais a palavra de Deus do que a palavra do mundo. O segundo ponto é que você deve refletir. Pense bem o que você está pensando. É isso mesmo, pense bem o que você está pensando. Talvez a gente dá asas para uns pensamentos nossos, que a gente sabe que ele vai levar a gente para longe de Deus. Às vezes nós olhamos alguma coisa e o nosso pensamento voa longe. E talvez aquele pensamento traz para a gente um sentimento. Sabe, irmãos, e normalmente os pensamentos são causados por sentimentos. Veja a origem dos seus pensamentos e coloque um novo pensamento. E se aquele pensamento primeiro não te ajudar em nada, joga ele fora. Sabe, irmão, nem tudo que você pensa é verdade. Às vezes uma pessoa te prejudicou de alguma forma, ou disse um não para você, e não é nem aquela pessoa que estava te dizendo não, era Deus que estava te libertando de alguma coisa, te dando um livramento, e às vezes você pega ódio, pega ranço da pessoa. Você não precisa acreditar em todo pensamento que você tem, mas você precisa avaliar os seus pensamentos. Quando você tiver um pensamento, veja bem o que você está pensando. Isso mesmo. Diga para o seu pensamento, peraí, isso que eu estou pensando é realmente verdade? Quando você sente algo, cuidado, nem tudo que você sente é verdade. A questão é o seguinte, será que esse pensamento vai me ajudar? Então ouça mais a palavra de Deus do que a palavra do mundo e tenha cuidado com o que você pensa. Aliás, a Bíblia diz isso lá em Provérbios 4:23. Eu coloquei duas versões, aí a nova versão, nova tradução na linguagem de hoje e a versão fácil de ler. Tenha cuidado com o que você pensa. Na Almeida está escrito assim, olha, guarde o seu coração. Mas o coração é o lugar onde os antigos acreditavam que era o centro da vida. Hoje nós sabemos que os pensamentos são na mente, mas eles achavam que os pensamentos vinham do coração. Então, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Versão fácil de ler diz assim, acima de tudo, guarde os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Então, o que você precisa fazer para ter um novo recomeço com fé e sem medo? Essa visão, essa palavra é uma palavra para abrir a sua visão para 2021. Então, primeiro ponto, pare de dar desculpas para recomeçar. Faça um balanço do que você tem em suas mãos. Terceiro passo, viva pela fé. Quarto passo, refocalize a sua mente. E o quinto passo é esse, confie em Deus. Ele sabe o que faz, ele sabe o que tem que ser feito. Quem precisa saber é Ele. Nós precisamos apenas confiar naquilo que Ele está fazendo. Confiarmos no Senhor. Agirmos pela fé. Ele está fazendo algo para nos ajudar hoje. Mesmo que eu não entenda, o amor de Deus está sendo derramado sobre nós.
Ele está guardando os nossos caminhos. Nós escolhemos viver a vida para Ele. Então nós precisamos pedir a Deus que guarde os nossos pensamentos. Sabe, a Bíblia diz claramente que Ele tem pensamentos bons para nós. As intenções de Deus são sempre boas para o seu povo. E tem um ponto que é um princípio e tem as promessas que vêm desse princípio. Deus falou certa vez para Jeremias, o profeta Jeremias, vai lá na casa do oleiro, Jeremias, veja o que ele está fazendo, lá eu vou te dar uma mensagem. Aí nós vamos ler Jeremias 18, versículo 4, na Nova Almeida atualizada, diz assim, olha, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então Jeremias chegou lá na casa do oleiro, Jeremias viu o oleiro com o barro na mão, o oleiro estava trabalhando com o barro, e de repente o barro se estragou. O vaso que ele estava tentando fazer não ficou do jeito que ele queria. Ele pegou e tornou a fazer daquele barro um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Sabe, Jeremias aprendeu algumas coisas indo lá na casa do oleiro. Primeira coisa que ele aprendeu é que algumas vezes as coisas não são do jeito que você quer. Elas não saem do jeito que você queria. Deus estava fazendo o vaso, o oleiro estava fazendo o vaso e não saiu do jeito que ele queria. O segundo ponto que Jeremias aprendeu foi que quando algo ruim acontece com o vaso, o oleiro começa a fazer um novo vaso. E o terceiro ponto, que é mais importante ainda, é que o oleiro não joga fora o barro. Ele usa o mesmo barro. Então, depois de Jeremias perceber isso, Deus explicou para ele. Jeremias 18, versos 5 e 6. Então a palavra do Senhor veio a mim, a Jeremias, dizendo, casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez este oleiro, diz o Senhor? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Então é isso, esse é o princípio. Talvez você fez uma bagunça na sua vida e aquilo que Deus planejou para você nesse seu vaso, nesse seu barro que é a sua vida, você se quebrou por causa das más decisões. Então pense o seguinte, você não é o oleiro, você é o barro. E o oleiro, que é Deus, ele não joga fora o barro, ele começa a dar uma nova forma a este barro. Deus não desperdiça quando o seu vaso se quebra. Ele não joga você fora, ele não vai te jogar fora. Ele te deu muitos talentos e dons, ele te deu características e tudo mais. Ele não vai jogar tudo isso fora, ele vai começar a usar tudo que você é para poder te dar uma nova forma. Ele, com as suas mãos maravilhosas, cuidando da sua vida, vai dar uma nova forma. E para dar forma a você, muitas vezes ele faz algumas pressões. Assim como o oleiro trabalha o vaso, ele aperta algumas partes do vaso, ele amassa de novo. Porque ele quer dar uma nova forma a você. Por isso é importante você dar a sua vida a ele. Porque Deus quer refazer algo novo em você. Ele quer fazer de você um vaso novo e precioso para a glória dele. Ele é o melhor oleiro que existe e ele saberá fazer o melhor com o vaso, com o melhor vaso, o barro que você é. Isso significa um novo começo. Jesus nos chama para este novo começo. E assim como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, quando alguém está em Cristo, ela se torna uma nova pessoa, totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve uma nova
vida e teve início uma nova vida. Veja, é o mesmo barro, mas é um novo começo. E quando Deus faz um novo começo, você já não é nem mais o mesmo. O passado foi esquecido, o passado ficou para trás. Ontem ficou para trás. Deus é especialista em novos recomeços. E Davi percebeu isso e clamou a Deus. Quando ele pecou, Davi clamou ao Senhor lá no Salmo 51, no verso 10. Ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Senhor, dentro em mim um espírito inabalável. Nunca é tarde demais para recomeçar. Então você que está me ouvindo agora, você gostaria de fazer essa oração comigo? Eu quero fazer 2 orações. Uma oração por salvação e uma oração por novos começos, por recomeços. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se você pode. Se você pode, você fala em voz alta. Se você não quer falar em voz alta aquilo que eu disser, mas você pode falar assim: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Simplesmente diga assim: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Então eu vou orar e eu quero que você ore junto comigo, da maneira que você se sentir melhor. Então, vamos orar. Se você puder, repita comigo: querido Deus, eu quero um novo começo em minha vida. Eu entendi que hoje, que apenas o Senhor pode fazer isso por mim. Senhor, eu não quero mais dar desculpas. Eu quero agir pela fé. Eu quero agir agora pela fé. Assim como Davi, eu te peço que o Senhor coloque em mim o seu Espírito e encha-me com o meu amor, com o seu amor. Limpa, Senhor, o meu coração com a sua graça e poder. Senhor, me torne aquilo que o Senhor quer fazer de mim. Eu sei que o Senhor é o oleiro. Eu sei que o Senhor dará uma nova forma para a minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor me aceite em sua família. Em nome de Jesus. Para você que já fez esta oração, amém, glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te dar os parabéns. Você é bem-vindo à família de Deus. Nós agradecemos ao Senhor por esses momentos que estamos passando. E nós oramos também neste momento por aqueles que querem um recomeço, já estão salvos em Cristo, mas viveram situações que estavam fora do controle e os levou a cometer erros terríveis. Então, você precisa de um recomeço também, com fé e sem medo. Então, vamos orar. Se você puder repetir comigo também, ore junto comigo. Senhor, eu quero parar de dar desculpas para recomeçar. Senhor, eu vou fazer um balanço da minha vida e das coisas que o Senhor me deu. E eu quero usar estas coisas e viver pela fé. Senhor, eu coloco a minha mente e o meu coração em Tua palavra. Eu prometo a Ti, Senhor, me dedicar mais à oração. Eu prometo a Ti me dedicar mais à leitura e à sensibilidade de ouvir a Sua voz. Senhor, eu quero profundamente confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor sabe o que faz. E o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Que em nome de Jesus, você seja abençoado agora, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Bom dia. Bom dia, igreja. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Antes eu vou ler um salmo, o Salmo 108, que nos diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Amém? Glória a Deus. No início eras a palavra, o com Deus altíssimo. O mistério de tua glória, que se revelou. Ó, nesse nome é
sempre feliz?